falar da palavra de Deus, como eu já citei, é muita responsabilidade. E hoje nós estamos aqui na rádio, na verdade, Mensagem de Esperança, programa Tempo de Vencer, né, pastor? E o nome da rádio é um nome muito sugestivo, né? Mensagem de Esperança. A gente vem para trazer uma mensagem de esperança. E essa mensagem não é feita por homens, não é um poeta, não é um compositor, não sou eu, né, quem falo e traz essa mensagem de esperança, mas ela é originária, ela é fruto da mensagem do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus. Então, de fato, é uma mensagem de esperança. O Evangelho é isso, né? São essas boas novas de esperança ao mundo, à humanidade. E nós vamos comunicar essa mensagem através do Evangelho de Deus, através do Evangelho de Cristo, através da palavra de Deus. E mensagem de esperança. Se nós abrirmos os jornais, pastor, hoje, e caros ouvintes, se nós formos aos sites de notícias, as diversas páginas, né, nas redes sociais das empresas, vamos colocar assim, de comunicação, né, comunicação em grande massa, nós vamos ser aí exauridos e enchidos de muitas notícias e muitas mensagens desanimadoras, né, de caos, de problemas, mensagens e notícias tristes que às vezes atingem nosso coração e nos abate, né? Então, se nós formos aos sites de notícias, aos veículos de comunicação, aos jornais, aos periódicos, nós vamos encontrar muitas mensagens ruins, muitas notícias ruins, de fato, que vão nos atingir. E mensagem de esperança, a rádio traz uma mensagem que vai nos alentar o coração, que vai trazer consolo, que vai trazer paz às nossas vidas, que vai nos encorajar e nos motivar a enfrentarmos os desafios de cada dia, o mal de cada dia, através de uma palavra santa e que nos traz combustível e substância para nós enfrentarmos, né, as adversidades que nos vêm. Então, por isso, um nome tão sugestivo. E Tempo de Vencer, né, pastor? Tempo de Vencer. O nome do programa é Tempo de Vencer, meus irmãos. É tempo de vencer através do empoderamento que a palavra de Deus nos dá, através da força que Deus e Cristo nos proporciona e quer nos dar. Nessa manhã, nós vamos trazer uma reflexão abordando o tema ou a campanha que se faz em rede nacional ou nacionalmente, que é o Janeiro Branco. O Janeiro Branco, os órgãos de saúde, eles se propõem e trazem à discussão um tema que se relaciona aos cuidados, né, com a nossa mente, né, um tema com relação à saúde mental. Então, o texto de hoje nós vamos aqui procurar trazer luz ao nosso entendimento, trazer um amparo, um cuidado e uma orientação para que nós possamos nos manter com a mente sã, uma mente saudável, porque tudo que pensamos e tudo que nós carregamos e alimentamos em nossas mentes, elas dizem muito a respeito de que nós somos e do que pode nos acontecer. É o que vai ditar como vai ser esse nosso ano. E por que discutir esse tema em janeiro, né? Em janeiro é o mês que inaugura um novo ano. É exatamente, pastor, o mês em que nós costumamos nos planejar, traçarmos as nossas metas para mais um período de 12 meses, mais um ano, para tentarmos cumprir alguns objetivos. Então, é muito relevante e é muito propício abordar com relação à saúde mental, porque se nós estivermos bem mentalmente, se nossa saúde psicológica e mental, saúde estiverem em dias, estiverem bem, então tudo mais tende a também estar bem, tende a estar em equilíbrio e que nós mantenhamos o controle de toda e qualquer situação em nossas vidas. Então é muito oportuno abordar um tema a esse respeito. E nós vamos
através e à luz da mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus, trazer algumas recomendações e tentar abordar aspectos que possam nos ajudar a mantermos essa sanidade mental, essa saúde, essa mente sã, essa mente saudável. O texto que o Senhor colocou em meu coração e que me fez trazer para hoje e refletir nesta manhã, ele vai estar lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10 e o versículo de número 13, apenas esse versículo, no capítulo 10 da carta de Paulo aos Coríntios. Então, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Esse texto, através da abordagem do apóstolo Paulo, um grande homem de Deus. Eu penso que, pastor, ele foi o maior missionário, né? Ele desbravou muitos países, ele plantou muitas igrejas, ele expandiu de fato, de forma muito grande e vastamente o Evangelho de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vai nos conduzir através da sua palavra a mantermos um pensamento e um estado sóbrio e sereno, sobretudo diante das circunstâncias adversas. Nós sempre estamos passando por dificuldades, por aflições, e o texto de hoje ele vai nos ensinar a nos mantermos serenos, mantermos sóbrios e com o coração em paz diante dessas situações adversas. Nós devemos sempre manter esse equilíbrio mental. O apóstolo Paulo nos convida e nos propõe a fazer isso através da recomendação que ele dá ali aos irmãos naquela igreja lá em Coríntios. E hoje nós vamos refletir sobre isso. Vamos para o texto. Como eu já citei agora anteriormente, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O que é que o texto aqui nos relata e nos diz? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, justamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa é a palavra do apóstolo Paulo àquela igreja ali em Coríntios e também a nós hoje. Essa palavra ela é muito presente e ela também se aplica às nossas vidas hoje. E sempre eu acho que vai ser aplicada às nossas vidas em qualquer momento. É uma palavra muito presente, é uma palavra muito atual. E ali o apóstolo Paulo, provavelmente, o que ele queria abordar e trazer aqueles irmãos, levar aqueles irmãos ali em Coríntios, era uma palavra de consolo e também uma palavra de advertência àqueles irmãos naquela igreja, que também serve para nós, de forma que aquela palavra fosse uma prevenção e viesse a prevenir os irmãos e também a nos prevenir a que não abandonassem a sua lealdade e a sua fidelidade a Deus, não sendo induzidos à idolatria e ao pecado. As ameaças ali que o apóstolo Paulo cita que circundava ou pudesse sobreviver àqueles irmãos eram várias, eram diversas. Se nós formos ver aí os versos anteriores ao versículo 13 do capítulo 10, nós vamos observar o apóstolo Paulo trazendo exemplos de como os irmãos, como o povo de Deus lá no passado caiu, foi levado à queda através de murmurações, através de cederem à idolatria, através de não manterem uma fidelidade, uma lealdade a Deus. Aqueles irmãos foram levados ao pecado, à queda. O apóstolo Paulo lhe adverte aos irmãos em Coríntios, dando o exemplo
dos nossos irmãos do passado, o como eles foram talvez descuidados, talvez não, certamente foram descuidados e foram negligentes às ordenanças de Deus, aquilo que Deus os orientava a fazer, a se manter em comunhão com Ele, a obedecer a sua palavra, a estarem buscando Deus em todo e qualquer momento e a todo instante em suas vidas, manterem um relacionamento íntimo e próximo com Deus. As ameaças, elas são, como eu falei, são diversas. As ameaças que podem nos querer tentar levar a distanciarmos de Deus, a vivermos uma vida fora da vontade de Deus. Muitas vezes as perseguições, aí o apóstolo Paulo fala, né, das perseguições que podem sobrevir a nós, perseguições muitas vezes por conta da religião, os atrativos à idolatria, né, que é o povo lá do passado ali cedeu e foi seduzido, e os irmãos também poderiam, e nós também poderemos sermos atraídos, né, por esses meios ou essas tentações que nos vêm e de repente nos desviarmos dos caminhos de Deus e entrarmos por essas veredas da idolatria em grande escala, em todos os sentidos. Ela se propaga, ela se faz de diversas formas. O apóstolo Paulo, ele ali mostra aos irmãos e ele adverte a eles e também nos adverte que ninguém está livre, está imune das aflições, das tentações. Elas estão o tempo todo ao nosso redor. Elas estão o tempo todo ali nos assediando, estão o tempo todo ali nos abordando, estão ao nosso redor. E se nós não tivermos um equilíbrio, se nós não tivermos firmados e não tivermos com a nossa saúde mental em dias, nós podemos muitas vezes ceder a essas tentações, podemos sucumbir nessas aflições que podem abater os nossos corações. Então o apóstolo Paulo ele vai ali mostrar aos irmãos que eles não estariam livres e também nós também não estamos livres. Então nós temos que cuidar, temos que buscar sempre mantermos essa fidelidade a Deus, essa proximidade, essa comunhão com Deus, para que estejamos o tempo todo protegendo as nossas mentes, os nossos pensamentos, daquilo que pode tentar nos assediar, daquilo que pode tentar querer nos fazer fraquejar, pode querer nos abater e nos fazer desanimar. Temos que sempre buscar fortalecimento mental, equilíbrio mental, através de uma vida íntima e uma vida constante e habitual de reflexão e consulta à palavra de Deus. Ela tem essa capacidade de nos fazer suportar toda e qualquer aflição, muito embora nós não estejamos livres das aflições, mas o apóstolo ensina que Deus, através da sua palavra, ele vai nos capacitar, e ele nos capacita a vencer toda e qualquer aflição, ele nos capacita a superar todo e qualquer medo que possa bater a porta dos nossos corações. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Assim o apóstolo ele nos chama, como eu já falei, ele clama aquela igreja, ele chama aqueles irmãos à fidelidade a Deus. Pois é dessa forma que não haverá nada a temer. Se os irmãos se mantivessem firmes no propósito de buscar a Deus, e se nós também nos mantermos firmes e fiéis a esse Deus, nós não temos o que temer, pois Deus ele é suficiente. Deus é suficiente para nos livrar de toda e qualquer adversidade. As intempéries da vida, elas vão ser vencidas através de atitudes proativas, de atitudes reativas, mas nós temos que buscar esse amparo em Deus. Ele vai nos capacitar. É importante dizer,
aos ouvintes, viu? E também ao pastor Marcos Vinícius, que ali o apóstolo Paulo, se nós formos observar os versículos, todos eles ali, anteriores, do versículo 10 até o versículo 13, o apóstolo Paulo, em momento nenhum, ele sugere que ali os irmãos, ou nós também, que nós venhamos a nos alimentar, ou alimentarmos as tentações em nossas vidas. Ele não recomenda, o apóstolo Paulo, que nós relaxemos. Ele não, em momento nenhum, recomenda que nós tentemos a Deus. Pelo contrário, né? Aquilo seria um risco para que nós caíssemos, ou para que nós caiamos. Se nós alimentarmos as tentações em nossas vidas, é um risco muito alto de nós cedermos e nós cairmos no pecado. O apóstolo Paulo quer afirmar através desse texto, dessa recomendação à igreja e a nós, que Deus irá nos proteger, sim. Deus irá sempre nos proteger. Mas, se buscarmos os meios adequados, se buscarmos a Deus de forma constante em nossas vidas, se nós buscarmos a sua ajuda, a sua proteção, e se nós nos colocarmos na total e completa dependência desse Deus, nós temos que buscar os meios corretos, as formas corretas de combatermos as tentações, combatermos as aflições que podem vir aos nossos corações. Por muitas vezes nós temos que agir e nos portarmos de forma proativa para evitarmos os problemas. Mas por muitas vezes, quase sempre, os problemas vão chegar, eles vão vir, aí nós temos que ter uma abordagem e uma atitude reativa sobre esses problemas, para enfrentá-los, para buscar resolvê-los. E se nós não conseguimos resolvê-los, às vezes nós não conseguimos respostas para todos os problemas, mas pelo menos nós temos que agir para administrá-los, para conduzir esses problemas, essas dificuldades, essas adversidades. Nós devemos nos portar assim, de uma forma de gerir as nossas vidas e fazer uma gestão das nossas vidas, para que nas mais diversas áreas nós possamos mantermos equilíbrio e mantermos uma saúde mental sempre em dias, mantermos a mente sã. Porque se nós formos nos sobrecarregar dessas adversidades, se nós formos nos alimentar daquilo que nos traz medo, daquilo que nos traz pavor, daquilo que nos torna suscetível à queda, ao pecado, nós estaremos ali nos colocando em um grau de risco muito alto. Então nós temos que cuidar da nossa mente nesse sentido, sempre buscar refletir e pensar e alimentarmos com aquilo que é sã, aquilo que é saudável, aquilo que é bom. A palavra, o próprio apóstolo Paulo também vai nos recomendar isso. Nós posteriormente vamos assim ver e vamos abordar sobre isso. Vejamos o texto. Aí eu convido que você também comigo vá lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Olha o que nos é dito ali através do próprio Jesus, né? Do próprio Senhor, para nós. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Deus nos recomenda e nos diz que o espírito sempre está pronto. Deus sempre está pronto a nos ajudar. Deus sempre está pronto a nos fortalecer, a nos socorrer. Mas nós devemos usar os meios adequados. E quais são os meios adequados? Olha o que é que Jesus Cristo nos orienta. Orai, né? Orar e vigiar. Ter uma vida vigilante, uma vida de oração. É o meio adequado para que nós não entremos em tentação, para que as aflições não possam bater em nossos corações e possam nos desanimar, possam nos abater.
O próprio Jesus nos recomenda uma vida de vigilância, uma vida de oração, uma vida que busque sempre a presença de Deus, estar na presença de Deus. Isso vai nos manter em paz, vai nos dar um fortalecimento mental, um equilíbrio mental, que vai nos dar condições e armas, vamos assim dizer, adequadas para combater as aflições, as adversidades, as intempéries que possam vir sobre nós. Então, a recomendação do próprio Jesus é essa, né? É orar, é buscar a Deus, é estar sempre diante de Deus, sempre buscando a sua presença em nossas vidas. Assim como o apóstolo Paulo recomendou àquela igreja e também nos recomenda hoje, através da sua palavra. O cuidado com o que nós estamos colocando, inserindo em nossas mentes, as preocupações diárias que nos sobrevêm, às vezes e por muitas vezes, e cada dia traz o seu mal. Nós nos preocupamos de forma muito intensa com os problemas, com aquilo que nós devemos administrar, com nossas famílias, com o nosso trabalho. E às vezes nós só podemos sobrecarregar as nossas mentes com esses problemas e com essas preocupações, e isso não vai de forma alguma ajudar em nada, e não vai de forma alguma resolver ou nos dar a capacidade de administrar esses problemas. Os conflitos, né, que nós temos nas mais diversas áreas, na família, no nosso trabalho, os conflitos que nos vêm na sociedade, os conflitos que nós enfrentamos nas nossas igrejas, né, os medos que nós trazemos, né, nós temos que saber conduzir e administrar muito bem isso, meus irmãos, para não sobrecarregarmos as nossas mentes, não sobrecarregarmos os nossos corações com isso que pode de repente nos trazer um mal e pode prejudicar de forma severa a nossa saúde. Nós temos que usar, como eu falei anteriormente, e aqui eu vou reforçar, temos que usar os meios adequados. Jesus nos orienta a orarmos, a termos uma vida de vigilância, né? Cuidarmos com aquilo que pode nos fazer pecar, com aquilo que pode nos fazer sucumbir às aflições, aquilo que pode às vezes abater o nosso coração e pode nos trazer problemas severos. Devemos ocupar nossas mentes com aquilo que é bom, com aquilo que é saudável, com aquilo que tem boa virtude, que é justo e que é santo. Vamos novamente ouvir o apóstolo Paulo, lá na carta de Paulo, na sua carta aos Filipenses. Olha o que ele vai nos dizer e vai nos orientar. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Olha como é que Paulo recomenda àqueles irmãos, e também agora aqui também a nós, como é que nós devemos nutrir as nossas mentes, com que nós devemos nos preocupar diariamente. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Então, a recomendação de Jesus, a recomendação do apóstolo Paulo, é que nós ocupemos as nossas mentes, os nossos pensamentos com aquilo que nos traz benefícios, aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, aquilo que é aproveitável e que é agradável a Deus e que de fato vai refletir muito em nossa saúde mental, vai refletir muito em nossas vidas, vai trazer grandes benefícios a nós e vai nos fortalecer, vai nos dar condições de combater, de darmos respostas às grandes demandas, aos grandes problemas que todo dia pelos quais nós somos abordados, pelos quais nós somos atingidos. Então é manter essa mente sempre sã, essa mente alimentada com o que de fato é agradável a Deus, o que de fato é bom para nós. A preocupação, é claro que nós não podemos negligenciar
aquilo que é de nossa responsabilidade, mas nós devemos saber conduzir cada situação, cada circunstância em nossas vidas. É importante manter um equilíbrio e manter sempre serenidade diante de qualquer situação. Busquemos a Deus. Deus tem resposta para tudo. Deus, Ele é quem vai responder aquilo que nós planejamos. A palavra lá em Provérbios diz que o coração do homem, ele traça tantos planos, né? E nós estamos no mês de janeiro, né? Um mês que nós fazemos os planos para o ano todo, né? Mas colocamos em Deus esses planos, né? Como nós convidamos Deus para participar dessas nossas metas, desses nossos objetivos, né? Vamos colocar em Deus. Deus é quem vai nos dar a capacidade de realizá-los ou não, mas a resposta vem dele, e a resposta que vem dele, a palavra diz, a resposta certa vem do Senhor. Se aquilo que eu planejei, ou se o que acontecer vai responder positivamente ou não às minhas expectativas, isso não devemos nos importar com isso, mas nós devemos saber que Deus vai providenciar o que é melhor para nós. Se realmente for positivo ou não aquilo que eu pensei, se coincidiu com o que eu expectava, tudo bem, mas se não, entender que é Deus, a resposta certa vem de Deus. Deus quem dá a resposta certa, Ele quem traz o final, Ele é quem executa. Então nós devemos descansar em Deus, nos deleitarmos em Deus, saber que Ele tem cuidado e Ele cuida de nós. Ele cuida do seu povo, Ele cuida daqueles que o buscam, aqueles que o amam. Então devemos confiar em Deus. A palavra do apóstolo Paulo aqui aos irmãos de Coríntios e a nós também, é que nós devemos confiar em Deus. Deus é suficiente, meus irmãos, para tudo nas nossas vidas. Deus é suficiente. A sua palavra, ela nos traz essas verdades e ela é suficiente para nós. Então, assim, diante disso, o que fazer? Né? Pode estar havendo essas interrogações, essas perguntas. O que fazer? Aí eu vou usar também das recomendações de Paulo. Buscar a Deus, busque a Deus. Nesse sentido, nós temos muito o que fazer, né? A igreja, nesse sentido, a igreja de Cristo, né? Ela é um lugar de cuidado de Deus. Aliás, é um lugar de cuidado das pessoas, de cuidar das pessoas. É esse lugar que funciona ali. Eu gosto de dizer, pastor, e eu aprendi que a igreja de Cristo, ela funciona como um grande hospital para cuidar, né? Cuidar e tratar daquelas pessoas que estão abatidas. A igreja, ela é esse lugar de cuidar das pessoas. A palavra nos ensina que nós, enquanto irmãos, nós devemos consolarmos uns aos outros, devemos nos consolar mutuamente, através de palavras que são extraídas e são à luz do seu evangelho. É isso que a palavra nos orienta. Então a igreja, ela funciona como esse lugar realmente de cuidado mútuo. E também, aí eu não vou negligenciar, se nós precisarmos, se for preciso, busquemos também ajuda profissional. Nós temos profissionais capazes de cuidar também da nossa saúde mental e psicológica. Se for preciso, busque esses cuidados, né? Não negligencie esses cuidados. Nós não podemos também abrir mão deles, né? Se for preciso, claro. Mas a palavra de Deus e o Senhor Deus, Ele é suficiente para tudo isso, para resolver qualquer problema em nossas vidas. Por fim, irmãos, e por fim aos ouvintes, e por fim, pastor Marcos Vinícius, a vida, ela é muito curta, ela é muito breve para nós nos ocuparmos, né, nesses longos anos, ou nesses poucos anos de nossa existência, com os males, com os problemas que nos sobrevêm, que nos rodeiam. E também ela é muito breve, a vida é muito curta para nós desperdiçarmos todos os benefícios que Deus preparou para que vivêssemos nesses benefícios. Fomos criados
para gozar dos cuidados de Deus, para nos deleitarmos no seu amor e no seu zelo. Então, meus irmãos e caros ouvintes desta manhã, vamos buscar a Deus através da leitura, da meditação no seu Santo Evangelho. Vamos buscar a Deus através de uma vida de oração e vamos ser vigilantes para que nós possamos cuidar da nossa saúde mental, possamos cuidar da nossa estrutura psicológica, porque ela vai ditar como é que vai ser a nossa saúde nos mais diversos aspectos e como é que vai ser a nossa vida. Então, a recomendação é essa: cuidemos das nossas mentes, cuidemos dos nossos pensamentos, cuidemos aquilo que estamos absorvendo através das redes sociais, através dos nossos relacionamentos, daquilo que temos buscado inserir nas nossas mentes. Então, a recomendação é: pensemos em tudo que é bom, em tudo que é justo, em tudo que é santo. É com isso que nós devemos ocupar as nossas mentes, os nossos pensamentos, para que a nossa saúde mental vá bem. Que Deus nos abençoe, que Deus, através da sua palavra, possa nos capacitar a vencermos dia a dia toda e qualquer adversidade, toda e qualquer intempérie que possa sobreviver sobre nós. Eu agradeço mais uma vez aqui ao pastor Marcos Vinícius a oportunidade de aqui estar. Agradeço a você que está aí na sua casa, no seu lar, e que nos deu a oportunidade de entrar nas suas casas através desse som, através dessas ondas, dessa rádio, desse meio de comunicação. Obrigado por nos ter acompanhado até então e por continuar conosco ao longo desse programa, ao longo da programação, dessa rádio. Obrigado por nos permitir falar a você. E que Deus toque o seu coração, abra o seu coração, abra a sua mente para o seu Evangelho e que cuide de cada um de nós. Temos um ano longo pela frente, nós colocamos e projetamos muitos objetivos, muitos desafios, muitas metas para esse ano, e que Deus ele nos capacite a sabermos nos portar e sabermos conduzir cada um desses planos, sabermos entender a resposta de Deus para cada um desses objetivos que nós traçamos. É Deus quem dá a resposta certa, é Deus quem cuida de nós. Um grande abraço.